Graça e paz, nobres e ilustres irmãos, sou o pastor Silvio Dark. Quero convidar você neste momento para partilharmos uma passagem das Escrituras Sagradas e esmiuçarmos mais um texto, entendermos na sua gradual relevância das passagens bíblicas, que toda passagem assim tem, mas algumas problemáticas que são assim colocadas, na verdade a forma, a expressão. E nessa ocasião eu quero partilhar com você vamos falar sobre a ceia do Senhor. A ceia. É ceia do Senhor, Santa Ceia ou memorial da morte e sacrifício do Senhor. Afinal de contas é o quê? É ceia, Santa Ceia, memorial. E o que significa esses nomes, o que significa o ritual, como se dá o ritual. É bem verdade que hoje cada denominação tem a sua forma de fazer. E o objetivo aqui não é mostrar como fazer, longe disso, mas sim tentarmos entender a pronúncia dessa ceia, desse memorial. E eu quero convidar você, me dê um pouco da sua atenção e vem comigo. Para isso, eu vou pegar 4 passagens, que é de Mateus 26, 26, Marcos 14, 23 em diante, Lucas 22, 19 em diante e primeira carta aos Coríntios, do capítulo 11, versículo 24 em diante. Essa é a mais conhecida, né? Então vamos lá. Em Mateus 26, versículo 26, Mateus capítulo 26, versículo 26 vai dizer o seguinte, ó: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. No versículo 27 ele vai dizer o seguinte: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei deles todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, que é derramado por muitos, por remissão dos pecados. Ok, então essa é a expressão que ecoa no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14 e versículo 23 em diante, 22 em diante, vai dizer assim: e comendo eles, tomou Jesus o pão, e o abençoou, e o partiu, e deu-lhes, e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. Note que aqui não tem diferença da expressão de Mateus para a expressão de Marcos. Em seguida ele vai dizer: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhe: isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Aqui já tem uma diferença, né? Já tem diferença, mas a linha de segmento de pensamento é a mesma. Tá? Ok. Uma coisa que eu quero deixar bem ressaltar aqui, que tanto em Mateus como em Marcos, a epígrafe está a última Páscoa. E na epígrafe vai aparecer essa palavra Santa Ceia. Na epígrafe. Só, ok? E também em Mateus, ela também aparece em Mateus. É bem lembrar que no texto
Epígrafe não é texto, é um cabeçalho. O texto sagrado até aqui não apareceu. Beleza, então vamos lá. Em Lucas, no capítulo 22, e o versículo 19 em diante, vai dizer o seguinte: E tomando o pão, e havendo dado graça, o partiu, e deu-lhes, dizendo: Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazeis isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia. Tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Por vós. Agora já é direcionado em Mateus e Marcos, é por muitos ou por todos. Já em Lucas, já não é por muito nem por todos, é por vós. Por vós aqui, se a reunião é com os discípulos, então logo é direcionado aos discípulos, por vós, ou seja, por vocês que estão aqui, os discípulos. Regra de interpretação. Regra de interpretação, por vós. Já em Corintos, que é muito lido nos atos aí da ceia, desse memorial, se ler muito em Corintos, há aqueles que falam que não deveria ser lido, porque Paulo aqui está chamando a atenção, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito aí. Em Coríntios capítulo 11 e no versículo 24 em diante, vai dizer o seguinte: E tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebestes em memória de mim. Então, note que tanto Lucas como Paulo vai usar o termo em memória. Tanto Lucas e Paulo usam o termo em memória. Já Mateus e Marcos não usam o termo em memória. E note que aqui ele vai dizer, no versículo 26, para a gente complementar, vai dizer: Porque todas as vezes que comeres este pão, beberes esses cálices, anunciais a morte do Senhor até que venha. E ele não vai usar a expressão aqui por todos e nem por vós. Já Paulo não usa. Então, nós temos dois textos que se combinam, que é Mateus e Marcos, na sua questão pronuncial, e dois textos também que se combinam na sua questão pronuncial, que é Lucas e Coríntios. Lembrando que Coríntios quem escreve é Paulo, e Lucas foi um grande seguidor e discípulo de Paulo também. Possa que aí a linha de pensamento seja a mesma linha aí. Agora, vamos lá. Nas Bíblias, tanto a Bíblia judaica, como a Bíblia de Jerusalém, como a israelense, ou a israelita, ela vai corroborar da mesma coisa. Não há uma alteração nisso. Mas o que eu quero trabalhar aqui são alguns pontos que eu julgo ser muito importante. Primeiro, o que era a ceia? A gente precisa começar a entender isso aí, a ceia. E em que ocasião ela era servida. E todos nós sabemos, o mais leigo consegue entender isso, que a ceia era o ato que começou a ser instituído. A primeira acontece lá com Moisés, ainda lá com os hebreus no Egito, propriamente ali na região de Gósen, né? E de lá para cá veio se estendendo isso. Lembrando que há um significado dessa ceia de nome no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ela muda esse significado.
Mas o conceito do ato, ele continua sendo o mesmo, ele não é alterado. Então vamos lá. A ceia, ela era feita na ocasião da Páscoa. Por quê? Tanto em Mateus vai dizer a última Páscoa, e em Marcos vai dizer a última Páscoa. Também Mateus vai dizer a última Páscoa. Tá? E Lucas também vai dizer a última Páscoa. Isso tudo na epígrafe, no cabeçalho. Está dizendo a última Páscoa. E aí aparece essa palavra Santa Ceia. Lembrando que essa palavra, ela não tem no texto sagrado, no texto sacrossanto. Ela não aparece. Então vamos lá. Primeiro, a gente já precisa entender o seguinte, que a ceia ela era servida na ocasião da Páscoa. Lembrando que essa Páscoa ela acontece uma vez por ano. Até hoje, eu particularmente nunca vi 2 Páscoas, 3 Páscoas, ou Páscoa, ou 12 Páscoa num ano. Sinceramente, eu não vi. Posso que algum país aí faça, mas no país que eu habito, que é o Brasil, ainda não. Então, essa Páscoa é feita uma vez por ano. E nessa ocasião dessa Páscoa, que Jesus faz a ceia, nessa ocasião, em que algumas igrejas até seguem esse ritual de fazer essa ceia uma vez por ano, ele segue nisto, e aí não tem como censurar, porque cada um tem a sua maneira de pensar, mas a ceia mesmo, a ceia que acompanha o ato da Páscoa, ela é feita uma vez por ano. E essa ceia propriamente dita, ou seja, essa expressão, o nome ceia, o que significa o nome ceia? O nome ceia, essa ceia significa jantar, refeição. E esse jantar, refeição, é à noite. Então aí a gente já começa a ter um problema. Tá? A gente já começa a ter um problema aí. E isso é muito interessante, tá? E eu não quero me resguardar aqui de dizer que alguém tem que escolher ou fazer do jeito que cabe fazer. Não. Mas se nós formos seguir o conceito judaico, cuja Bíblia foi escrita em todo costume judaico, ela foi escrita, não temos como fugir disso, a Bíblia foi escrita em todo o conceito judaico. Não tem como fugir disso, é um costume. E essa ceia, então a ceia significa o quê? Jantar, refeição à noite. Então toda a ceia ela acontece à noite. Toda a ceia acontece à noite. Jesus fez isso à noite. Jesus não fez isso de manhã. Jesus não fez isso à tarde. Jesus faz a ceia à noite. Por exemplo, se você vai fazer uma ceia na sua casa, no final do ano, ou até mesmo durante o dia, ela vai acontecer à noite, porque a origem disso é noite, não é durante o dia. Por exemplo, à tarde, se você for fazer, posso fazer um coffee break, entendeu? Mas ceia não tem como. Ceia também se refere a uma última refeição antes de dormir. Opa! Isso aí, os dicionários mais simples já descreve isso. Então a ceia ela é feita à noite, e se trata de uma janta, de um jantar. Isso é a ceia. E o ato que Jesus faz, exatamente seguindo isso, no dia da Páscoa. Até porque essa ceia era feita no dia da Páscoa, Jesus segue isso. Ok, beleza. Então nós já entendemos que o significado dessa palavra ceia significa jantar, ou refeição à noite, ou refeição antes de dormir. Isso é o conceito dessa palavra ceia. Agora, essa expressão em memória, vamos falar agora então dessa expressão em memória. A expressão em memória, o que significa em memória? Eu não estou falando memória, tá? Memória. Estou em
memória. As duas palavras, em memória. Memória a gente sabe o que é, mas em memória. Em memória significa lembrar ou lembrança ou recordar. Em memória. Em memória. Por exemplo, fulano de tal em memória, que já faleceu, morreu, foi para Jesus, ou foi para qualquer outro lugar, sei lá. Mas está em memória. Ok, em memória. Em lembrança. Recordação, se faz até uma homenagem, faz um monumento, coloca o nome da pessoa lá, coloca o nome da pessoa na rua, na avenida. Interessante que só acontece isso depois que o camarada morre, né? É uma maravilha. As homenagens só surgem depois que o cara morre. Mas enfim, em memória então significa lembrar, lembrança, recordar. E recordar aqui, note que como só Lucas e Paulo vai falar disso, em memória, está dizendo aqui, lembrar de quê? Da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo. Então ele está dizendo exatamente nesse contexto, o contexto que Mateus e Marcos, eles não abordam esse em memória, mas Lucas e Paulo vai abordar o em memória. Então, em memória significa o lembrar, o recordar. Recordar de quem? Da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo em remissão do pecado de muitos. Beleza. E a expressão Santa Ceia? Essa expressão Santa Ceia ela não existe na Bíblia. Santa Ceia ela não existe. Nos textos não, ela existe em cabeçalhos. No texto não tem Santa Ceia. Não tem Santa Ceia no texto. Coríntios não fala a expressão Santa Ceia, não fala em Coríntios. Em Lucas não aparece a expressão, aparece a expressão Páscoa, já no capítulo 7, vai chegando, porém, o dia da festa dos pães ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E aí mandou o versículo 8 do capítulo 22 de Lucas, e de tal, para fazermos a Páscoa e tal. Então não aparece esse conceito aqui de Santa Ceia, não aparece. Também ele não vai aparecer também em Mateus. Em Mateus também não vai aparecer. Aparece, e no primeiro dia da festa dos pães, ázimos, chegaram os discípulos, dizendo, onde queres que preparamos a comida da Páscoa? Da Páscoa. Tá? Ele disse, e comida, então guarde isso, comida da Páscoa. Com isso, a gente já entende o seguinte, se esse ato da ceia é uma janta, logo foi preparado uma mesa, tanto é que se coloca aí aquela mesa, e eles ali e tal, comendo, e o que se comia ali? O que se comia ali? Era vinho, tinha o vinho, né, como bebida, o vinho da época, pães ázimos, geralmente carne de carneiro, cordeiro, temperada, ervas amarga e alguns outros ingredientes. Isso era o jantar, tinha um jantar. Isso era o jantar. Agora, a outra colocação que pega é o seguinte, que Jesus, algumas expressões vai falar o seguinte, e depois que Paulo usa, umas usa o seguinte, e enquanto comiam, ele fez o ato do partir o pão e de dar o cálice, enquanto comia. A outra expressão vai dizer, e depois de cear. Depois de cear. Então nós temos duas expressões aí, mas você pode dizer, mas pastor Silvio Dark, qual nós vamos usar aí? Tá? Qual nós vamos usar? O correto é o seguinte, que dentro dessas pesquisas, dentro dessas análises, eu vou falar de dois pontos. Primeiro, se nós usamos esse ato da ceia, que já é um jantar, então Santa Ceia, essas palavras Santa Ceia não existe. Não existe. E a ceia também não aparece, parece Páscoa. A expressão que parece aqui, diferencia, é o memorial.
Aí sim, o memorial de quê? Da morte de Cristo. Então seria, hoje no nosso dia, seria o culto de quê? O culto de memorial do sacrifício de Cristo. Aonde serviríamos, vamos servir a ceia. A ceia é um jantar, então você teria que fazer um jantar na sua igreja, né? Uma mesa farta, né? Com vinho, né? Pães ázimos e carne de carneiro ou cordeiro. E aí fazer aí a ceia. Você faz isso? Você não faz. Igreja nenhuma faz. E esse é o grande problema. Porque o conceito Bíblia... mas você pode dizer, porque eu sei que você está pensando isso. Você pode dizer, mas pastor Silvio, mas Jesus usou só 2 elementos da mesa. O pão e o cálice. Note que fala cálice, também não surge ali a palavra vinho, nem suco da uva. Até porque a palavra suco da uva não aparece na Bíblia, né? Suco da uva. Então, ele pega esses 2 elementos, usa esses 2 elementos. Ok, tudo bem, tranquilo. Mas ele usa esses 2 elementos em que ocasião? Da Páscoa. Para fazer o quê? Uma ceia. E essa ceia o quê? Uma janta. E essa janta era servida que horário? À noite. Opa, então você já não pode fazer mais a ceia durante o dia. Você já não pode mais fazer a ceia de manhã. Você teria que fazer a ceia à noite. Usando os 2 elementos, o pão e também o cálice, com o suco da uva, sei lá, da forma que você quiser fazer. Então, vamos lá. Em memória, lembrar do quê? Do ato de sacrifício. O significado da palavra ceia, jantar. Jantar é à noite. Então, trazendo para os nossos dias hoje. Nós servimos a ceia. Algumas igrejas servem mensalmente, todos os meses, todo mês. Outras igrejas fazem anualmente. Se perguntar qual igreja está certa, eu vou dizer o seguinte, a que faz anualmente, porque o registro disso é anualmente, na ocasião da Páscoa. A Páscoa acontece uma vez por ano, ok. Mas sobressai aí a palavra que Jesus faz, todas as vezes que fizeres, fazeis em memória de mim. Ou seja, abre um precedente aí para se fazer quando assim quisesse fazer esse jantar, independente de ser na Páscoa, para que se faça esse jantar e sirva essa ceia. Então, com base exatamente nisso, não há crítica para nenhuma dos 2 lados. Não existe uma crítica para quem faz mensalmente e não existe uma crítica para quem faz anualmente. Por quê? Lembre-se de uma coisa, a Bíblia foi escrita em uma cultura judaica, em um costume judaico. Tudo que nós temos aqui, eu estou até soltando a minha capinha, foi tudo feito em uma cultura judaica. Então não há essa questão de censurar. O que deve ter é o respeito mútuo. Mas aquela igreja faz anualmente, respeite ela. Mas aquela faz mensalmente, respeite ela. O importante, faça em memória de Cristo. Relembrando o sacrifício dele, a morte dele, a expiação na cruz do Calvário, pelos pecados de todos. Isso que deve ser colocado em questão. Agora, se nós formos levarmos exatamente ao pé da tradução, da origem, do costume da época, aí já pesa um pouco. Já tende a pesar um pouco para o outro lado. Então, eu preciso que você entenda o seguinte: o que é? É ceia, Santa Ceia ou memorial? É ceia, Santa Ceia ou memorial? Então, você já entendeu que essa palavra ceia e Santa Ceia, ela não existe. Nos textos sagrados, ela não existe. Mas ecoa a palavra o quê? Memorial. E o próprio, tanto Lucas e Paulo vai falar em memória. Fazeis isso em memória de mim.
Então, em memória dele, lembrando dele, recordando desse sacrifício. Eu, particularmente, grifo meu, acho bem mais sensato. Acho bem mais sensato, porque Cristo fisicamente não está no nosso meio, mas está na nossa lembrança, está na nossa memória, o seu ato, o seu sacrifício que culmina na nossa salvação, vida eterna e a remissão dos nossos pecados. Agora, se eu for usar a expressão Santa Ceia do Senhor, Santa Ceia, a ceia, santo, ele tem que ser todos que estão, e a ceia envolve a noite. E a ceia é o quê? Jantar, você teria que fazer uma janta. E você não faz uma janta na sua igreja. Você não faz. Tenho certeza que você não coloca uma mesa grandona, farta, para poder cear. E se for levar em consideração, e depois de cear, ou seja, todo mundo teria que jantar, e depois que todo mundo jantasse, fizesse o ato da memória de Cristo. Então, quero finalizar te dizendo, a questão é que devemos respeitar uns aos outros nesse ato. Aquele que faz anualmente, o que faz mensalmente, que celebra essa memória desse sacrifício de Cristo Jesus. Esse é o importante. O importante é a união das pessoas. O importante é o elo espiritual das pessoas. Isso é o mais importante de tudo. A crítica de quem faz anualmente, de quem faz mensalmente, ela não pode existir desde que se faça em memória de Cristo. Quanto à ceia, você sabe que ceia é jantar. Quanto Santa Ceia, você sabe que santo tem que ser os que estão ali, presente no local, participando desse ato do memorial, do lembrar, do recordar da morte e do sacrifício vicário de Jesus. Isso é o mais importante. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família de uma forma toda especial. Um grande abraço, beijo grande no coração de todos. Deus seja com todos vós, em nome de Jesus.